Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro, o subconsciente. Ele pode nos mandar lembretes enquanto dormimos, durante o sono, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos colocar a palavra lembrete aqui para nos orientarmos com relação a esse estudo. O que seriam esses lembretes? Esses lembretes seriam avisos sobre algo que temos que fazer no próximo dia, com relação a uma escolha que temos que fazer, uma decisão que temos que tomar, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, mas são pequenos avisos, pequenas lembranças para não nos esquecermos de fazer algo que pode ser importante tanto para curto prazo como para médio e longo prazo. Como isso se desenvolve? A nossa mente é a maior máquina de processar dados que já foi inventada até hoje. Nenhum computador se iguala a ela. Então, ela pega um fator, um fato, e ela, em questões de segundos, em frações de segundos, ela pode fazer a previsão com relação a o que pode acontecer com esse fato, de acordo com cada decisão ou escolha que nós fizermos de maneira diferente. Como assim? Se eu fizer tomar a decisão A, vai acontecer isso. Se eu tomar a decisão B, vai acontecer isso. Se eu tomar a decisão C, vai acontecer isso. E assim por diante. Ele pega um fato e em questões de segundo ele faz todo esse cálculo quântico sozinho. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer isso, vai acontecer outra coisa. E aí ele prevê qual seria a melhor decisão, a melhor hipótese para você escolher. E aí ele te avisa, ó, a melhor coisa a fazer é essa. Mas claro que você não vai ouvir ele na tua mente falando assim, olha fulano, a melhor coisa a fazer é essa. Não, mas você vai sentir que o correto a fazer é isso. E isso vai vir de maneira muito forte na sua mente, em que ela não vai deixar dúvida. Você vai acordar com isso. Por exemplo, você está passando um problema com relação a algo no seu trabalho. E aí você vai dormir de cabeça cheia até. Quando você acorda, você vem com aquele estalo assim, ó. Eu vou fazer isso que vai dar certo. Você sente, você piamente sente que é aquilo correto fazer. Porque o seu subconsciente trabalhou toda a madrugada enquanto você dormia, para que no outro dia de manhã você pudesse ver que a decisão mais correta a tomar seria essa. Isso aqui, esse processo de pensar dele, ele ocorre durante o nosso sono, tá? E ele pode, todo esse processo de pensar, ele pode, por consequência, criar os nossos sonhos. Nós já falamos sobre isso num vídeo aqui, como os nossos sonhos são formados. Então isso aqui, ele deriva dos nossos sonhos. E aí, dependendo desse processo quântico que ocorre dentro dele, desse processo de dados, tá? Ele faz associação com algumas palavras que já estão gravadas em nossa mente, e aí algumas histórias são montadas, e aí se formam os sonhos, que nada mais é do nosso subconsciente, da nossa mente trabalhando para que no outro dia, tanto a curto como a médio como a longo prazo, melhores decisões, melhores escolhas sejam tomadas em nossa vida. Tá? Um fator muito interessante é que quando nós começamos, realmente quando o homem começou a pensar, tá? A primeira coisa que ele tinha que decidir era com relação à palavra não, e eu vou explicar para você. Geralmente, o instinto, o instinto que nós temos dentro de nós, e nós conseguimos superar esse instinto que os animais ainda têm, ele é meio voltado para fazer coisa que, para nós, como seres pensantes, até nós abominamos. Por exemplo, matar
um semelhante para defender um território, tá? Coisa que ainda nós fazemos, mas é uma outra questão. Mas assim, o instinto é algo natural, tá? Quando nós começamos a pensar e a desafiar o nosso instinto, dizer não ao nosso instinto, tipo, eu não vou fazer isso, a nossa mente começou a desenvolver mais, tá? Por exemplo, quando nós vivíamos ainda em aldeias ou em cavernas e desculpa, e encontrávamos um filhote de macaco grudado nas costas de uma mãe. Nós estávamos com muita fome, por exemplo. A família daquela pessoa estava com muita fome. E aí você ficava na dúvida se você matava a mãe daquele macaquinho para comer ou não. O instinto ele falaria mais alto, ele diria que sim. Só que a nossa mente, quando começou a processar toda a nossa inteligência, ela poderia dizer não. Ele tem um filhote ali para ela tem um filhote para cuidar. Então, nós começamos a desenvolver muito a nossa mente quando nós começamos a dizer não ao nosso instinto de sobrevivência. Nós começamos a fazer escolhas baseadas em melhores julgamentos e decisões que poderíamos tomar em nossa vida. O desenvolver disso se dá muito durante o sono nosso, quando o corpo repousa, ainda a mente fica trabalhando, e aí no outro dia nós temos melhores decisões e escolhas a serem feitas. Então, voltando ao nosso tema principal, a nossa mente, ela pode nos mandar lembretes com relação até escolhas a serem tomadas, decisões, o que fazer, o que não fazer. Sim, ela pode. Você acorda com isso na cabeça. Eu acho que todo mundo já experimentou isso. Por mais que você não lembre do seu sonho, por mais que você não tenha sonhado naquela noite, o que é muito difícil, a não ser que você esteja passando por um processo de estresse muito grande, e aí o teu organismo não conseguiu adentrar na atmosfera REM lá do seu sonho, mas é uma outra questão. Mas assim, por mais que você não lembre do seu sonho, tá? Às vezes você acorda e você tá na tua cabeça qual é a melhor coisa a fazer com relação a uma dúvida que você tinha. É só você parar para pensar um pouquinho, você parar para escutar a tua mente um pouco, tá? Então, por isso que muitas vezes o correto é quando nós despertarmos, não levantar automaticamente, já ir ao banheiro, tomar um banho ou escovar o dente, mas permanecer alguns minutos ali na cama, nem que seja de olho fechado, tentando lembrar do sonho ou fazendo que algo venha ao teu coração, à tua mente, com relação ao que se passou naquela noite, tá? E às vezes é só esse sentir, esse buscar essas informações dentro de você, você vai poder começar a se orientar através disso. Você quer ver algo interessante do nosso relógio biológico, tá? Muitas vezes nós precisamos colocar o despertador para nos chamar de manhã para o trabalho, tipo, todo dia 7 horas da manhã, todo dia 7 horas da manhã. Vai chegar um tempo em que você nem vai precisar mais do despertador, a não ser que você vai dormir muito tarde, aí sim. Mas assim, se você for dormir na hora certa, vai dar 7 horas da manhã certinho, o teu organismo vai despertar, porque é o relógio interno nosso. É como se fosse uma pilhinha guardada todas as informações ali, e isso, ela, de tanto repetir, ela começa a fazer automaticamente, seu organismo começa automaticamente a te avisar. E o nosso relógio biológico, ele não serve só, por exemplo, ao nosso despertar, mas serve com relação a muitas coisas. E todo esse processo evolutivo da nossa inteligência, de tomar decisões, fazer escolhas, de ver o que é melhor, o que não é melhor, esse processo complicado de viver em sociedade está sendo armazenado, tá? E nesse relógio biológico também estão sendo processadas muitas informações com relação a isso. É por isso que o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso subconsciente, ele sim nos manda lembrete. E esses lembretes, geralmente, eles vêm no período da manhã, quando nós acordamos e quando estamos com alguma indecisão em nossa vida, não sabendo o que fazer, então acordamos com aquele direcionamento certo, correto, nós sentimos que realmente tem que fazer aquilo. E aí a gente obedece
e começa a fazer aquele lembrete, aquela ideia que surgiu, que vem lá de dentro do nosso subconsciente, e as coisas começam a fluir e dar certo. Se você já fez isso ao contrário, por exemplo, você sabia o que era para fazer e você não fez, você duvidou de você mesmo, aí as coisas dão errado. Então você volta para trás e faz aquilo que você sentia que era para ser feito. Às vezes a verdade dói, às vezes a melhor escolha é meio complicada no início, mas é ela que vai fazer você evoluir espiritualmente e materialmente, ela vai fazer você seguir em frente com mais rapidez e da maneira mais correta. Então, desculpa, parece ter até um vídeo bobo isso, esse tema. Nosso cérebro nos manda lembrete, só que muitas pessoas não falam sobre isso. Muitas pessoas têm medo de afirmar isso. Como o nosso cérebro vai mandar um lembrete para mim? Ele manda um lembrete para você. E eu fiz esse vídeo geralmente para afirmar isso. Se você tinha essa dúvida, eu estou afirmando para você. Ele manda, seu subconsciente manda um lembrete para você. E você sente o que é o correto a fazer, a melhor escolha que você tem que tomar, a melhor escolha que você tem que fazer com relação a uma indecisão, a um problema que está te causando um incômodo emocional no momento, ok? Na descrição desse vídeo tem o link do grupo Interpretação dos Sonhos lá no Facebook. Eu gostaria que, se você já é inscrito aqui no nosso canal, mandasse também o convite para participar lá do grupo, porque lá nós colocamos estudos diários com relação à espiritualidade, com relação à evolução mental, com relação aos sonhos, todos os dias. A gente trabalha muito essa área da inteligência emocional, do desenvolvimento emocional, espiritual e como isso aplica a nossa vida. Muitas vezes você entra nesse grupo pensando que nós só vamos falar de psicanálise, termos técnicos de medicina mental, Freud, Jung, e não, a gente fala de espiritualidade porque não há como separar os sonhos da nossa espiritualidade interior. Não há como separar a nossa vida em si sobre esses dois temas, tá? Sonhos e espiritualidade, não tem como fazermos isso. E lá no grupo a gente explica muito, de uma maneira muito correta e certa com relação a tudo isso, ok? Se inscreve no nosso canal, deixa o like ou o dislike, para a gente ter uma noção se você está gostando do vídeo ou não está, se estamos indo no caminho correto, ok? Espero que tenham bons sonhos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!